O mercado brasileiro ele é muito fragmentado, né? As maiores empresas têm por volta de 5 ou 6% do mercado. Tudo depende principalmente do momento econômico, porque crescer organicamente custa menos, mas leva muito mais tempo. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Figueiredo, eu sou responsável pela análise aqui das empresas de saúde e educação do Itaú BBA. A gente está começando mais um episódio do Itaú BBA Leader Talks. O objetivo desse videocast ele é de posicionar o Itaú BBA em diversos setores, então vamos continuar trazendo líderes dentro de empresas de diversos setores aqui da Bolsa e também de empresas não listadas. Hoje recebemos o Maurício Billi, ele é presidente global do Grupo Eurofarma, ele que é filho de imigrantes italianos que fundaram a empresa aqui no Brasil, mas também que, sob o comando dele, fez a expansão aqui para a América Latina e também para outros países, estreando nos Estados Unidos, também países da África. Então eu queria agradecer bastante a sua presença, Maurício, é muito legal contar com você aqui. Obrigado. E aí, para a gente começar uma pergunta um pouco mais introdutória, como que você descreveria a trajetória da Eurofarma ao longo desses últimos 53 anos, né? Se você puder falar em poucos minutos quais foram as principais conquistas ao longo desse período e também os principais desafios. Bom, nós somos uma família de imigrantes. Meu pai e minha mãe chegaram no Brasil em 1957. Minha mãe já estava grávida de mim, então eu me sinto um pouco parte dessa viagem. E eles chegaram de navio, como era normal para os imigrantes daquela época. E meu pai veio para trabalhar numa empresa italiana de medicamentos, ele era engenheiro químico. E ele ficou 15 anos trabalhando nessa empresa. E aí ele decidiu montar o próprio negócio dele. Ele sempre foi um homem que enxergava muito na frente, então ele começou com aquilo que hoje se chama de terceirização. Ele montou uma empresa, uma fábrica, para fabricar produtos para outras empresas farmacêuticas. Em 77, eu comecei a trabalhar junto com ele e eu tive a sorte de ainda ser uma empresa muito pequena, né? Tinham 30, 40 pessoas trabalhando. Então eu pude fazer de tudo, desde produção, desde finanças, RH, compras, né? E durante esses 53 anos, a gente veio, como todos os empresários brasileiros, a gente veio passando todos os efeitos econômicos e do desenvolvimento do país, né? As maxi desvalorizações do dólar, toda, toda aquela cadeia inflacionária horrível que a gente teve nos anos 80, 90. Enfim, chegamos até aqui, graças também a gente percebeu que a gente precisava de pessoas que eram melhores do que a gente no dia a dia, nos vários setores da companhia. E aos poucos a gente foi montando equipes e chegamos até aqui. Excelente. E quando a gente pensa sobre o crescimento, se a gente for olhar o histórico, você tem um misto aqui de crescimento orgânico e inorgânico, né, via aquisições. Como que você pondera quando que é uma melhor decisão crescer dentro de casa ou quando é uma melhor decisão você já fazer uma compra de uma empresa já preparada? Tudo depende principalmente do momento econômico, porque crescer organicamente custa menos, mas leva muito mais tempo. Então eu acho que dependendo das condições que você tem, dependendo daquilo que te oferecem, das possibilidades que você tem de comprar alguma coisa, é bem melhor, é bem mais rápido você comprar alguma empresa já pronta. Em outros mercados que são mercados pequenos, que você
tá que não são aqueles mercados prioritários, então você pode fazer organicamente isso, porque mesmo que demore um pouco mais, não vai fazer muita diferença, mas você tendo condições financeiras, o melhor é comprar alguma coisa pronta. Excelente. E dentro, né, dentro do crescimento orgânico, olhando todas as frentes de investimento em P&D, temos diversos segmentos de produtos onde vocês atuam. Então, genéricos, prescrição, hospitalar. Quais são os projetos de investimento de P&D que mais se destacam? Bom, basicamente a nossa área de inovação, ela trabalha em 3 frentes. A primeira é fazer os genéricos. E a nossa luta, junto com os nossos concorrentes também, é chegar sempre, no primeiro momento que acaba a patente. A gente ter o nosso produto desenvolvido para que no dia seguinte, a gente consiga chegar no mercado. Nem sempre a gente consegue, né, muitas vezes o nosso concorrente, faz um trabalho melhor do que a gente, chega na frente, mas enfim, essa é a primeira divisão da nossa área de inovação. A segunda seriam trabalhar com projetos incrementais, que basicamente é você pegar alguma coisa que já existe e tentar melhorá-lo, né? Por exemplo, um produto que você tem que tomar todo dia, você poderia começar a tomar uma vez a cada 7 dias, ou então a junção de 2 princípios ativos já conhecidos, já testados no mesmo comprimido. Essa seria a inovação incremental. E depois tem a inovação radical, que todos nós e os concorrentes também estamos tentando aos poucos, né, cada um do seu jeito, é de ter pesquisas para a gente ter realmente uma molécula nova dentro de alguns anos. Nós temos 2 ou 3 projetos e a gente espera, se tudo der certo, é uma grande interrogação, né? Mas talvez em 5, 7 anos a gente tenha moléculas inovadoras já. Ótimo. E ainda pegando um gancho, sobre essas moléculas inovadoras, a empresa ela tem feito parcerias estratégicas com empresas internacionais também para conseguir já herdar a tecnologia dela já preparada? Sim, hoje em dia tem muitas feiras, né, que que você pode que você pode comprar produtos que já estejam em algum grau de desenvolvimento, em fase 1, fase 2, e você paga, geralmente você paga, eh, o preço, eh, do mercado geográfico que você quer ocupar, entende? Então, por exemplo, a América Latina representa mais ou menos 5% do mercado mundial. Então, você pode comprar os direitos para aquela parte do mundo e, ao mesmo tempo, também tem outra modalidade que tem muitas empresas que não estão presentes no Brasil. As grandes estão todas, na América Latina também, mas existem empresas médias que não têm presença regional. Então você pode costurar com eles um acordo para os 20 países latino-americanos para desenvolver aqui, eles te dão os direitos de você comercializar a molécula deles aqui na América Latina. Não, excelente. Muito legal. E aí a gente olha, né, hoje a empresa com uma presença muito bem consolidada na América Latina. Queria entender um pouco de como que foi a decisão, quando que vocês perceberam que no Brasil vocês já tinham um domínio muito grande, muito importante, mas que tinha oportunidades, né, fora do Brasil. Na verdade, não é que a gente tenha uma grande presença no Brasil. O mercado brasileiro ele é muito fragmentado, né? As maiores empresas têm por volta de 5 ou 6% do mercado. Mas ele também é fragmentado em vários outros países também. E geralmente os mercados dos países em desenvolvimento, eles crescem mais rápido do que os outros. Então a nossa primeira
A nossa primeira opção foi a América Latina, porque está aqui perto, a língua não é um obstáculo tão grande e, e, as, e as tendências das pessoas, dos médicos em receitar os produtos, os mercados são mais ou menos parecidos. E existem outras regiões do mundo. Você tem o sudoeste asiático, você tem o leste europeu também, que são compostos de países em desenvolvimento, onde os mercados crescem bastante e onde a gente vê mais possibilidades para os nossos produtos atuais e pela maneira com que nós trabalhamos. Como que é estruturada a governança da Eurofarma hoje, né, do grupo, e quais são os planos que vocês têm para garantir que a continuidade dessa cultura muito forte e o legado da família permaneça durante muitos e muitos anos? As empresas familiares, quando elas dão certo, elas atingem resultados melhores no decorrer do tempo. Nós somos uma empresa aberta, os números são públicos, né, para o bem e para o mal. E nós temos um grupo de profissionais que cuidam do dia a dia da companhia. Eu tenho 2 filhos, temos a sorte de ser uma empresa, de uma família pequena, então é mais fácil da gente administrar. Meus 2 filhos trabalham na companhia. O Marco é o CEO da área internacional, ele cuida dos 20 países onde nós estamos presentes. A Maíra cuida da nossa área de saúde animal e do nosso instituto também, porque é muito importante ter alguém da família representando dentro do instituto. E depois nós temos 6 vice-presidentes, cada um com uma área definida, área industrial, área de inovação, financeira, recursos humanos, enfim. A gente, sobre essa administração, a gente executa o nosso plano, o nosso planejamento estratégico. Legal. E Maurício, eu queria escutar um pouco de como que você avalia o atual ambiente de negócios, né, dentro da indústria, também políticas públicas voltadas aqui para, mais especificamente para a indústria farmacêutica no Brasil, e também se você puder falar um pouco de como que você enxerga o papel da indústria farmacêutica nacional para o desenvolvimento da saúde no país. Bom, as políticas públicas, nos últimos anos, elas, elas, elas foram boas para as indústrias de uma maneira geral, porque a gente teve acesso a financiamentos, muitas vezes com juros mais baixos do que o de mercado, para a gente investir em inovação e para a gente trazer os produtos genéricos mais rápido, porque isso também é uma parte social, você proporcionar o acesso a medicamentos que antes custavam, sei lá, uma caixinha que custava R$ 500 e hoje você tem o genérico por 150, você está ampliando o acesso a esses medicamentos a pessoas que antes não tinham, né? Somente existem produtos que somente os ricos podem comprar. E quando você tem o produto genérico, você amplia muito a sua base de acesso. Então, o governo brasileiro, nos últimos anos, ele demonstrou que uma vontade de ajudar as empresas mediante financiamentos e o papel que as empresas farmacêuticas têm no Brasil, eu acho que esse é o maior papel, é o papel mais nobre que elas poderiam ter, exatamente correr atrás, fazer os produtos genéricos, que são produtos muito bem feitos, né, de todas as empresas. A Anvisa é uma agência que os brasileiros podem se orgulhar muito. É uma das mais bem vistas a nível mundial. Então, a qualidade dos produtos genéricos no Brasil é fora de questão, é acima de qualquer.
Então, eu acho que o papel dos empresários no Brasil é cada vez mais proporcionar, ampliar o acesso às pessoas que realmente precisam. Excelente. E para a gente poder encerrar, Maurício, eu queria pedir um favor para você deixar uma mensagem para alguns empreendedores que estiverem assistindo a gente, que sonham em criar uma empresa que tenha uma dominância tanto no âmbito nacional quanto no internacional. O que que você poderia falar para eles? Acho que a primeira coisa é ter humildade. É você entender que, o mesmo que você tenha feito de certo no Brasil, não é uma garantia que você vai acertar fora do Brasil. Porque existem diferenças culturais, existem diferenças de como fazer as coisas, existem diferenças regulatórias, né? O que é aprovado num país não necessariamente vai ser aprovado no outro. Você tem que fazer alguns ajustes. E mesclar um pouco os times, sabe? Não chegar lá e dizer que não, vai, você compra uma operação, vai todo mundo embora, você põe o nosso. Não, isso é um erro enorme, né? Você tem que procurar trabalhar com as pessoas locais o máximo possível que você puder, eventualmente colocar algumas pessoas do seu time para transferir a cultura, os valores, mas essa mescla é fundamental e procurar, como sempre, né, de se cercar de pessoas que possam fazer a diferença, pessoas boas porque no fundo, isso é a coisa mais importante de qualquer equação empresarial. É isso. Queria agradecer muito pela sua presença, Maurício. Foi Imagina. ótimo o papo. E chegamos ao fim de mais um episódio do Itaú BBA Leader Talks. Se vocês quiserem continuar acompanhando aqui nosso conteúdo, é só ficar ligado nas redes sociais do Itaú BBA.